Prontinho, Neva, você pode começar. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, gratidão pelo convite em conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus, ser um instrumento e, ao mesmo tempo, aprender junto com todos sobre as lições do nosso Mestre. O Evangelho de hoje, como eu já havia passado o tema, não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está em Lucas, no capítulo 19 do Novo Testamento, nos versículos 1 a 10. É a passagem de Zaqueu. Então, eu vou ler primeiro o texto para a gente comentar depois. Entrando na cidade, atravessava Jericó, e eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Essa é a passagem que está ali, então, no Novo Testamento, a passagem de Lucas, e eu, particularmente, sempre tive uma admiração, um encantamento, cada vez que eu ouvia aquela música que fala sobre Zaqueu, que como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, sou pequeno demais, entra na minha casa, entra na minha vida e faz um milagre em mim. Para quem não conhece, é uma canção muito bonita que toca no coração da gente, porque somos todos, como Zaqueu, todos pequenos. E a doutrina espírita, ela traz para nós algumas literaturas complementando essa passagem do Evangelho de Jesus sobre Zaqueu, sobre o que aconteceu antes dessa passagem, o que aconteceu exatamente durante essa visita de Jesus para Zaqueu e o que aconteceu depois com Zaqueu. Então, nós vamos entender toda a história, além desse contexto que está no Evangelho de Lucas, para que a gente observe a transformação de Zaqueu, que é o título da nossa conversa de hoje, do nosso aprendizado. Para a gente entender, antes de Jesus passar por Jericó, que é como está no Evangelho de Lucas, Jesus estava tendo uma conversa, na verdade, ele estava ouvindo os apóstolos conversarem sobre um assunto em que ele tinha explicado para eles sobre a utilidade da riqueza. E ele falou para os apóstolos aquela frase que nós já ouvimos muitas vezes, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os apóstolos, principalmente Simão e Filipe, eles eram muito mais radicais. Eles estavam, então, conversando a respeito disso e comentavam que eles achavam que eles não precisavam de nada, que eles usariam só as roupas do porco. Estavam naquela conversa a respeito dessa utilidade da riqueza por causa dessa fala de Jesus. E alguns tentavam ponderar, não, mas não é bem assim, a gente precisa de dinheiro para algumas coisas, algumas despesas. E Jesus não falou nada. E aí já começa a primeira lição que a gente aprende com Jesus, entre tantas outras. Jesus esperava a hora certa para colocar os seus ensinamentos em prática. Ele ouviu tudo aquilo e não falou nada. Depois disso, eles se deslocaram, então, até Jerusalém, até Jericó. Eles iam até Jerusalém
onde Jesus depois seria crucificado, mas eles passariam antes por Jericó. Então, para que a gente entenda todo o contexto dessa história, a gente vai entender a cidade de Jericó. Então, ela era uma cidade de passagem, era uma cidade muito bonita, era uma cidade que tinha muitos comércios, e inclusive havia hospedado Cleópatra, e tinha se encantado, a Cleópatra tinha se encantado com o leve e perfumado ar de Jericó. Tinha muitos casarios suntuosos, vivendas palacianas, era uma cidade muito bonita. Situadas um pouco sobre o Vale do Jordão, beneficiava-se nos dias tórridos com as lufadas e a brisa fresca. Ela tinha um clima ameno, não era muito quente e não era muito fria. Então, ela era conhecida por ser um centro comercial, era escolhida por negociantes, cambistas, peregrinos e caravanas que passavam, que precisavam ir para os diversos países do Oriente, tinham que passar por ali. Tinha campos relvados, sombreados por árvores, tamareiras, romanzeiras, amendoeiras, flores de vermelho forte e amareladas em tons de ouro. Então, era uma cidade bonita, agradável e encantadora, como fala aqui. E acontece que, como era uma cidade muito, que as pessoas passavam muito por ali, voltamos lá à questão do Zaqueu. Zaqueu, o significado do nome dele é justo. A gente não sabia disso também. Zaqueu significa o justo. Zaqueu, então, ele era conhecido como, ele era o chefe dos publicanos. O que eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam os impostos das pessoas. E eles eram vistos com maus olhos, como a gente já conhece a história de Levi, que depois se transformou, se tornou, depois que conheceu Jesus, em Mateus. Eles não eram vistos com bons olhos pelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas os enxergavam como traidores do próprio povo, porque eles cobravam de tudo que as pessoas faziam e entregavam para Roma. Então, tinha essa grande diferença, esse olhar dessa forma para eles. E com Zaqueu era um pouquinho pior, porque ele era o chefe dos publicanos. E como que ele chegou até esse cargo? Então, nesse livro que a gente tem aqui para complementar tudo isso, esse conhecimento, eles adquiriam o direito de cobrar os impostos, de chefiar um grupo de pessoas para fazer isso, em uma asta pública. Trazendo para nós agora, para o nosso conhecimento, é como se fosse um leilão, em que aqueles que tinham interesse em ser o chefe dos cobradores, como se fosse hoje em dia, talvez uma licitação. Aquele que pagasse mais, que desse mais dinheiro, recebia o direito de, por 5 anos, ficar na cidade cobrando, então, os impostos das pessoas. E Zaqueu, como ele já tinha dinheiro, ele ofereceu, ele ganhou esse direito, então ele se tornou o chefe dos publicanos. Organizava essas pessoas em cada local, nas alfândegas, para que cobrassem, então, os impostos. Como a cidade era uma cidade de passagem, ele ganhava muito dinheiro, porque muitas pessoas passavam por ali. E como fala aqui, então, ele tinha muitos bens, a casa dele era um palacete, ele tinha quadros, tapetes, tudo aquilo que demonstrava que uma pessoa tinha dinheiro. Só que ele não era uma pessoa ruim. Zaqueu tinha uma linha afável. Ele até ajudava as pessoas. E um detalhe importante nessa questão de cobrar os impostos é que eles podiam cobrar o que eles quisessem. Então, por isso que eles eram muito mal vistos pelas pessoas. Eles cobravam o valor que eles tinham que pagar para Roma e a diferença ficava para eles. Então, por isso que dessa forma eles acabavam enriquecendo. Ele era de estatura baixa, como a gente sabe, ele era pequenininho e ele era gordinho também. E tudo aquilo fazia mal. Ele não gostava de ser daquela forma, ele não tinha amigos, ele não tinha pessoas que gostavam dele, pessoas de fora. Ele tinha família, ele tinha mulher e filhos. E quando ele estava em casa, junto com a sua família, ele sempre pensava que quando ele tivesse oportunidade, quando ele tivesse juntado já mais algum dinheiro, ele iria embora da cidade, por causa dessa tristeza que ele sentia dentro dele. E ele sentia falta de amizade, ele sentia falta de carinho, de conversa, porque as pessoas cortavam o caminho.
quando viam que Zaqueu estava passando, que Zaqueu estava se aproximando. E ele ouviu falar de Jesus. Então, ele tinha uma vontade muito grande de conhecer esse Jesus que tanto falavam. E ele ouviu falar que Jesus não discriminava ninguém, que tinham alguns homens, mulheres, pessoas que andavam com esse Jesus que ele só ouvia falar, e que entre essas pessoas existia um publicano, assim como ele, um cobrador de impostos, e que Jesus o acolheu, que Jesus se tornou amigo dele. Então, isso crescia dentro do coração dele, essa vontade de conhecer esse Jesus, que não fazia como as outras pessoas, que o discriminavam, que não queriam que ele ficasse por perto. Ele tinha dentro do coração, então, essa vontade. Ele tinha ouvido também falar que o cego Bartimeu, antes de ser curado pelo Mestre Jesus, quando podia, Zaqueu o auxiliava, ajudava o cego Bartimeu e as pessoas não sabiam disso. E depois o cego também foi curado por Jesus. Então isso fez com que crescesse mais ainda a vontade dele de conhecer esse homem. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor, ansiava por afeição, por amigos, faziam-lhe falta as orquestrações sonoras de amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. As informações de que ele comia com pecadores e até palestrava com os publicanos fê-lo chorar interiormente. Então, quando ele soube disso, ele ficou muito emocionado, muito tocado, e ele chorou. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando os seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, um havia, publicano também, assim como ele, que arrancara de uma coletoria. Então, para quem sabe da história de Mateus, ele estava na coletoria, onde ele cobrava os impostos. Jesus passou, olhou para ele e disse: vem comigo, me segue. E Mateus, na época era Levi ainda, largou tudo e foi com o mestre. Então, essas conversas que faziam ele ficar com mais vontade de conhecer Jesus. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, ele pensava em vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. Ele, no fundo do coração, ele acreditava que realmente esse homem que falavam era o Messias enviado. Sua palavra viajava no ar, seus feitos eram de todos e em todo lugar conhecidos. Amavam-no os infelizes, os deserdados de esperança, os espezinhados. Odiavam-no os que o temiam, porque nele reconheciam o Salvador. Era o que ele ouvia falar de Jesus. Falaram que o Rabi arrancara Bartimeu a cegueira. Então, aquele cego que Zaqueu costumeiramente auxiliava, sem ninguém saber, e que ele ia passar pela cidade. A multidão, então, o seguia, e ele pensou, eu preciso ver esse homem, eu preciso conversar com ele, eu preciso olhar para o rosto dele. E ele tem uma parte aqui que é bem interessante, que ele era um homem de postura. Apesar de ser baixinho, gordinho, que ele não gostava dessa parte dele, ele tinha uma postura porque ele era uma pessoa de posse. E quando ele soube que Jesus ia passar pela cidade, e ele viu ao longe que Jesus estava se aproximando, e ele percebeu que Jesus estava no meio de muitas pessoas, no meio da multidão, e que ele não ia conseguir chegar perto de Jesus e nem enxergá-lo por causa da baixa estatura. Então, o que ele fez? Ele correu, e conforme a autora aqui do livro fala, ele perdeu até a dignidade, porque ele correu muito, e subiu nessa árvore, que é um sicômoro, que é a árvore da figueira. E essa árvore, ela não é uma árvore comum. Quando fala em árvore, a gente imagina essas que a gente conhece. Era uma árvore muito grande que dava uma sombra com uma extensão de mais ou menos uns 12 metros em volta. Uma árvore muito grande. E ele subiu até essa árvore
para esperar a hora que o mestre passasse, para que do alto ele conseguisse enxergar, já que da terra ele não tinha essa oportunidade. Então ele não titubeou, ele subiu a árvore bem depressa. E ele viu o mestre sereno, que avançava acompanhado pelo povo. E as pessoas gritavam, exclamavam, porque Jesus estava ali, então aquele barulho todo. Zaqueu deixou que a voz estrangulada na garganta irrompesse cristalina e, sem perceber, uniu-se ao entusiasmo geral, tocado de entusiasmo também. Então, com aquela energia das pessoas ali em volta do mestre, ele se deixou levar, ele também gritou, exclamou junto com as pessoas. Quando ele olhou para Jesus, o que ele pensou? O que ele observou? Como era belo o Rabi. Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. Então, aqui a gente imagina nós como se fôssemos Zaqueu, no alto da árvore para ver Jesus passar e olhar para aqueles olhos do mestre. E ele percebeu como Jesus tinha uma beleza muito diferente de todas as outras pessoas. E quando Jesus estava passando, Jesus parou, estacou o passo junto à árvore e olhou para Zaqueu. Então, Jesus estava vindo e Zaqueu nunca imaginou que Jesus o veria em cima dessa árvore. Jesus parou pertinho de Zaqueu e olhou para cima e olhou para ele. Foi rápido, no entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou, fulminante pela tela do pensamento. Quando Jesus olhou no fundo dos olhos de Zaqueu, toda a vida dele, tudo aquilo que ele havia feito, passou muito rápido, como se fosse um filme, nós imaginando agora, uma retrospectiva de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele se viu fazendo tudo o que já tinha acontecido no passado dele. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então Jesus disse: desce daí depressa, que eu vou lá para tua casa daqui a pouco. Hoje eu preciso pousar na tua casa. Ele não acreditou naquilo, ele disse: não podia ser verdade, sonhava. Um zumbido forte nos ouvidos e um torpor dominavam-no. Desce depressa, gritava-lhe o espírito. E ele escorregou figueira abaixo e foi correndo para casa. Desejou sorrir, protestar, não pôde nada dizer ou nada fazer. O cérebro dele parecia estar em brasa viva. Ele ficou muito entusiasmado com tudo isso. Ele sabia ser rico, e os ricos eram detestados, então ele estava muito feliz por isso. Ele sabia-se publicano, e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno, e Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz de Jesus continuava a ordenar: hoje me convém pousar em tua casa. Então, rompeu o torpor e foi correndo para o lar, contar para a esposa o que estava acontecendo. E foi chorando, se abraçou à esposa e contou para ela, e ela também chorava. Ele, preparando as coisas, porque Jesus ia chegar mais tarde, procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da casa luxuosa, engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava para receber o Rabi, o único amigo, o único que tinha olhado para ele dessa forma diferente. É quase noite. À porta da casa, com a família reunida, emocionados, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o Rabi não venha. Então, ele tinha medo que Jesus desistisse, que acabasse não indo até a sua casa. Ele não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo faria para receber tal honra. Quando Jesus estava se aproximando, ele ouviu alguém perguntar para Jesus: Senhor, pernoitarás mesmo na casa desse publicano? Então, alguém confirmando mesmo com Jesus se ele estava certo disso, porque o publicano era muito mal visto por todas as pessoas. Então, quando ele ouve aquela palavra, o coração dele fica muito dolorido, porque ele sabe da responsabilidade do peso que vem junto com essa palavra. E quando Jesus entra na casa dele, ele fala para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Então, quando Jesus estava entrando e lembraram, seria mesmo entrar na casa desse publicano, quando Jesus olhou para ele, já tinha passado um filme na cabeça dele com tudo o que ele tinha feito de errado. Então, quando Jesus entrou, ele percebeu que ele tinha feito, sim, algumas coisas erradas, mas que com essa entrada de Jesus na casa, ele ia dar aos pobres os bens dele. Metade do que ele tinha, ele ia dividir com os pobres. Ele tomou aquela decisão ali, próximo de Jesus. Então, ia dar metade de tudo que ele tinha aos pobres, e se ele tinha causado prejuízo a alguma pessoa, ele ia devolver 4 vezes mais, que era para Jesus entrar na casa dele. E não pôde continuar. Então, ele falou isso e ficou tão emocionado que ele não conseguiu terminar de falar. Imagina a vibração, a amorosidade de ter o Mestre Jesus entrando na nossa casa. Jesus sorriu, um riso leve e bom, com um hausto de amor. E aí Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus disse, entendeu, que ele entrando na casa, ele trouxe a salvação. Ele foi na casa de alguém que estava perdido, que estava fazendo coisas erradas, e aí a gente lembra daquela passagem do Evangelho, que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, para os imperfeitos, para aqueles que ainda erram. Por isso que ele foi até a casa de Zaqueu. E depois disso, Jesus entrou com os apóstolos, Zaqueu fez uma festa para Jesus, e estavam todos ali, comemorando. Mas os apóstolos que estavam com Jesus, principalmente aqueles que estavam com aqueles pensamentos lá no início, antes de irem até Jericó, eles ficaram sem entender nada. Aí a gente continua no livro Boa Nova, complementando uma leitura com a outra, para que a gente consiga entender. Então, eles estavam lá, e principalmente Filipe e Simão, que eu já havia comentado no início, eles não conseguiam ocultar as deduções desagradáveis, eles não estavam gostando daquela situação. Eles eram muito aferrados à lei judaica, e eles entendiam somente o sentido literal das lições do mestre. Então, se Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, eles levavam aquilo ao pé da letra. Eles não tiraram o espírito, o espírito da letra. Eles eram, então, muito radicais. Eles esperaram o momento em que Zaqueu foi até o interior da casa para buscar os filhos para trazer para perto de Jesus, e romperam com muitas perguntas. Enquanto Zaqueu se afastou, eles começaram a perguntar para Jesus. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Então, eles fizeram uma chuva de perguntas. Por que a gente veio se hospedar na casa desse rico? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho? O Senhor mesmo disse que o rico não entraria no reino dos céus. Como que agora a gente veio parar nessa casa? Por que não se hospedara numa casa humilde, e sim naquele palacete luxuoso, em contraposição com os ensinos de humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Então, eles fizeram várias perguntas, porque eles não estavam gostando, não estavam entendendo a situação. Jesus esperou que aquele monte de perguntas cessassem, com muita paciência, com muita amorosidade, e ele respondeu para eles: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do orgulho e do egoísmo. E, por vezes, atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos
e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, Jesus explicou isso para eles, que imagina se todas as pessoas que seguissem o evangelho do Mestre Jesus virassem, se transformassem em miseráveis mendigos. Então, com essa frase iniciando o texto, os apóstolos ouviram-no espantados. E o Filipe, que era um dos mais radicais, desejoso de se justificar depois da argumentação do Cristo, disse: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Aí Jesus diz para ele: Filipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? E André, como se estivesse observando todos eles, acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades ao movimento da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. E conseguiram entender. E em seguida, Zaqueu mandou servir uma mesa ao Senhor e os discípulos. Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, e Zaqueu, junto com os filhos, com os apóstolos, apresentou os filhos para Jesus. Todos estavam felizes nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes, cantavam hinos, e estavam todos ali, então, em festa, depois desse entendimento. Aí a gente lembra também que no Evangelho também tem a utilidade providencial da riqueza, que as pessoas que têm bens, que podem proporcionar emprego, para que as próprias pessoas possam ter dignidade, receber o seu próprio dinheiro, são muito bem vistos pela espiritualidade também. E aí os apóstolos conseguiram entender a lição, que a riqueza não é ruim. O que é errado é a utilidade que cada um de nós faz dela. Que o dinheiro é, sim, um instrumento de auxílio às pessoas, e conseguiram entender isso. Aí depois, no finalzinho, Jesus diz para ele: Bem-aventurado sejas tu, Zaqueu, servo bom e fiel. E aí, a lição aqui, no Evangelho da Boa Nova, terminou aqui. Aí a gente, através de um outro livro também, que chama O 13º Apóstolo, nós conseguimos, então, complementar esse aprendizado sobre essa transformação de Zaqueu. Porque ele continua nesse livro explicando para nós, então, que depois dessa passagem de Zaqueu, ele fez o que ele prometeu. Ele deu metade dos bens aos pobres, ele restituiu tudo aquilo que ele tinha lesado às pessoas, e ele depois, Jesus foi, então, depois disso para Jerusalém, foi crucificado, e Zaqueu foi trabalhar com os cristãos, foi auxiliar os cristãos na casa do caminho, foi ajudar no que realmente Jesus ensinou também, a prática da caridade e falar sobre os seus ensinamentos. Zaqueu fez isso. Por que que a gente não soube mais nada de Zaqueu? Porque, segundo esse livro, Zaqueu, assim como outros no Evangelho, depois que conheceram Jesus e mudaram de nome, assim como Saulo, depois que ele caiu e encontrou Jesus, aquela luz que o cegou, ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo também, ele passou a se chamar Paulo. Mateus era Levi, passou a se chamar, então, era Levi, passou a se chamar Mateus. Gesiel também no livro Paulo e Estevão, depois o nome dele passou a ser Estevão, depois que ele entendeu e conheceu o cristianismo. Zaqueu passou a se chamar Matias, que foi o 13º apóstolo, que como Judas tinha cometido o suicídio depois de ter entendido
a mensagem de Jesus de forma equivocada, e a gente sempre lembrando que não podemos de jeito nenhum condenar, julgar Judas, porque nós, como seres humanos imperfeitos, muitas vezes fazemos as coisas julgando pelo nosso ponto de vista, sem entender realmente o que aconteceu. Judas entendia errado esse reino de que Jesus tanto falava, e ele achou que quando os soldados romanos fossem capturar Jesus, ele ia se revelar em toda a sua majestade, ia chamar todo o seu reino e assumir o seu posto. Ele tinha esse pensamento. Quando ele percebeu que isso não aconteceu, ele não aguentou a dor e ele cometeu suicídio. Então, Matias ocupou, por isso que ele é chamado do 13º apóstolo, o lugar de Judas, e passou, então, depois disso, cada um deles foram para locais diferentes divulgar o cristianismo. E Matias, que antes era Zaqueu, também fez isso. E aí, depois de tudo isso, com o passar do tempo também, tem a outra informação de que Matias, antes Zaqueu, é uma das reencarnações do nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Essa é a informação, então, que os livros da doutrina espírita nos trazem. Zaqueu, Matias e o doutor Bezerra de Menezes, que todos nós conhecemos na doutrina espírita e que está presente com toda a sua equipe, com todos aqueles que têm a mesma vibração, a mesma vontade de ajudar todos nós em várias casas. Então, essa é a transformação de Zaqueu, de alguém que fazia o que todo mundo fazia, coletava impostos, tirava parte dele, cuidava da família, fazia uma coisinha boa aqui, outra ali, mas não era feliz. Depois que o olhar de Jesus cruzou com o dele, ele se transformou. Depois que Jesus entrou na casa, ele se transformou mais ainda e entendeu. E aí a gente tem as lições desse evangelho. O que a gente pode aprender de tudo isso com essas informações? Que Zaqueu, como ele era uma pessoa de posses, ele foi humilde, porque ele desejava muito conhecer Jesus. E ele não pensou duas vezes em sair correndo, subir naquela árvore, como consta no livro, e perder até a sua dignidade, ser visto dessa forma, correndo no meio da poeira, subindo nessa árvore para ver Jesus passar. Então, a primeira lição é de humildade. Ele foi humilde para que ele matasse essa sede de conhecer o Mestre. A importância de buscar a presença de Deus, mesmo com dificuldades, de nos elevarmos. Então, essa passagem de Zaqueu subindo na árvore, ela é muito mais simbólica para nós também, de que quando nós estamos muito na terra, muito na materialidade, que a gente, para conseguir olhar nos olhos de Jesus, a gente tem que nos elevar um pouquinho. Então, essa também é uma mensagem que fica para nós. O amor incondicional de Jesus, que se estende a todos, mesmo os considerados pecadores, independente do passado de cada um. Então, Jesus, para ele não importava se Zaqueu tinha feito coisas erradas, Jesus sempre passou essa lição para nós, que de tudo que a gente fez, que a gente vai e não peque mais, que a gente veja o que nós fizemos de errado e que daqui para frente a gente corrija, mas que a gente faça isso de forma concreta, que sejam de forma que a gente use a ação e não somente as palavras, que a gente não fale somente que se transformou, que não vai errar mais, que a gente se empenhe com as ações concretas para que essa mudança ocorra de forma bem efetiva. Que o encontro com Jesus levou Zaqueu a uma transformação interior, que é isso que nós devemos buscar, que se manifestou na busca pela justiça, no arrependimento e na restituição do que ele tinha feito errado. Então, ele observou o que ele havia feito de errado, ele se arrependeu do que ele fez, e ele, então, restituiu tudo aquilo de forma concreta. Então, não ficou somente no arrependimento. O que mais que a gente pode aprender? Que com os marginalizados, com aquelas pessoas que nós não conhecemos, que nós julgamos somente pela aparência,
que nós não devemos julgar de forma nenhuma, porque nós não conhecemos o passado de cada um. Nós não sabemos como foi o caminho, como foi a infância, o que ele recebeu, quais foram as condições que lhe foram dadas e por que está onde está. Que nós devemos sim ter compaixão, que nós devemos seguir os ensinamentos do mestre e não marginalizar ninguém. Que o dinheiro e a fortuna não são maus, mas sim o uso que fazemos dela. E uma frase interessante que a moeda que compra o pão é a mesma que fomenta a guerra. Que o que vai fazer diferença é o uso que nós damos a cada moeda. E que a gente preste atenção, como uma lição que fica para nós, que lente nós estamos usando quando enxergamos as pessoas. Assim como aquela multidão que estava em volta de Jesus e viu somente o publicano, julgando pelas aparências, ou a gente vai procurar, ou procuramos enxergar as pessoas com as lentes de Jesus, com as lentes do Evangelho, ver no fundo do coração de cada um e ver a vontade, a possibilidade de transformação e de ser mais um trabalhador do Mestre Jesus. E para finalizar, tem uma mensagem que está no início do livro Os Mensageiros, que é uma conversa entre André Luiz e eu não recordo agora qual é o nome da instrutora que estava com ele, em que ela explica para ele sobre a nossa elevação, para que a gente aprenda sobre Jesus, que é a mensagem principal, de nós nos elevarmos, sair da nossa materialidade para se aproximar de Jesus, para olhar nos olhos dele. Então ela fala, encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Enquanto o espírito do homem se perde apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não passa de um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando despertam sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento de Deus. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos igualmente crescem aos nossos olhos. Então, para que a gente possa colocar em prática os ensinamentos de Jesus, nós temos que entender, tirar o espírito da letra, como diz aqui, que o evangelho, quando nós nos perdemos somente na parte material, ele não passa, então, de um repositório de palavras, de ensinamentos comuns, mas quando nós conseguimos entender a fundo e verificar as lições do mestre, a gente consegue transformar aquilo em uma modificação, em uma transformação e nos elevarmos. Então, finalizando o nosso evangelho, que a gente possa, cada um de nós, sempre dá tempo, ir correndo, como Zaqueu, subir numa árvore para ver o mestre passar, para que ele olhe nos nossos olhos, a gente consiga aceitar tudo aquilo que a gente está fazendo de errado e se transformar e levar os ensinamentos do Mestre Jesus, começando por nós mesmos, na nossa própria transformação. Esse é o nosso evangelho de hoje, gratidão a todos que aprenderam comigo também, que a gente possa, então, colocar em prática esses ensinamentos do Mestre. Gratidão a todos.